Agora me responda uma coisa com toda sinceridade. Quantas vezes você já se sentiu completamente abalado por algo que alguém disse ou fez com você? E se eu te dissesse que existe uma maneira real, concreta e profunda de blindar sua mente e seu coração contra críticas, rejeições e até contra suas próprias inseguranças? Imagine viver com uma paz interior tão sólida que nada, absolutamente nada, te desestabiliza. Parece impossível? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, deixou pistas poderosas sobre como fazer isso. E hoje, você vai descobrir exatamente como aplicar esses segredos na sua vida. Mas atenção, o que vamos revelar aqui não é autoajuda de internet, é transformação real, baseada em conhecimento profundo da mente humana. Então, segura firme, porque o que vem a seguir pode virar a chave que faltava para você se tornar inabalável. Você já teve aquela sensação de que uma simples crítica, uma traição inesperada, ou até mesmo um comentário mal intencionado, tem o poder de tirar sua paz por completo? Como se tudo que você construiu internamente desmoronasse num piscar de olhos. Pois é, muita gente vive presa nesse ciclo emocional, onde qualquer palavra ou atitude externa tem o poder de controlar suas emoções. Mas e se eu te mostrasse que existe uma maneira real, profunda e libertadora de romper esse padrão? Neste vídeo, você vai descobrir como os ensinamentos de Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, podem te ajudar a construir uma fortaleza interior, uma mente blindada contra tudo o que antes te desestabilizava. Jung mergulhou fundo no estudo da alma humana, e hoje, suas ideias nos entregam chaves poderosas para que você pare de viver à mercê do que acontece fora de você e comece a dominar o que se passa dentro. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Ao longo deste vídeo, você vai entender por que se sente tão afetado por certas palavras e atitudes, e como isso tem muito mais a ver com sua história interna do que com o que de fato acontece no mundo ao redor. Vamos falar sobre a projeção emocional, um conceito central nos estudos de Jung, que explica como partes nossas, muitas vezes desconhecidas ou reprimidas, são jogadas nos outros. Ou seja, aquilo que te incomoda no outro pode ser, na verdade, um reflexo de algo mal resolvido em você mesmo. Quando alguém te critica e aquilo dói mais do que deveria, pare e reflita. Será que essa dor não estava aí dentro antes mesmo da crítica? É exatamente essa percepção que transforma. Ao tomar consciência do que está por trás das reações automáticas, você deixa de ser controlado por elas e começa a escolher como quer se sentir, como quer responder e, principalmente, quem quer ser diante das adversidades. Jung costumava dizer que, enquanto você não tornar consciente o que está inconsciente, isso vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. E olha só que profundo. Quantas vezes você se viu repetindo padrões, reagindo da mesma maneira, caindo nas mesmas armadilhas emocionais sem entender por quê? Isso acontece porque a maioria das pessoas vive desconectada de si mesmas, tentando mudar o mundo ao redor, mas esquecendo que a única transformação verdadeira começa dentro. O segredo para se tornar emocionalmente inabalável não está em evitar conflitos, mas em desenvolver a capacidade de não se identificar com eles. Não é sobre criar uma casca grossa, mas sim acessar um núcleo de serenidade interna que ninguém pode tocar. Quando você se conhece de verdade, o que os outros dizem deixa de ser verdade absoluta e passa a ser apenas opinião. Então, da próxima vez que algo te atingir, pratique esse exercício simples, mas poderoso. Pare, respire e pergunte-se com honestidade: o que dentro de mim está se conectando com essa dor? Qual parte da minha história está sendo tocada?
Essa pausa, esse pequeno momento de observação consciente, é o começo da libertação. Jung não ensinava apenas psicologia, ele ensinava autodomínio. Ele nos lembrava de que a verdadeira paz não se constrói evitando o caos, mas se ancorando tão profundamente em si mesmo que nada lá fora tenha o poder de te abalar. E é isso que você vai aprender neste vídeo. Como silenciar o ruído externo, mergulhando no seu mundo interno. Quando você se aprofunda em si mesmo, a opinião dos outros deixa de ser prisão e passa a ser apenas barulho ao fundo. Quer aprender a viver assim? Fica comigo até o final. Você vai sair deste vídeo diferente de como entrou. Durante grande parte da nossa vida, fomos ensinados a buscar validação externa. Aprovação dos pais, reconhecimento social, curtidas em redes sociais. Apegamo-nos a uma imagem idealizada de nós mesmos, construída para agradar os outros. E qualquer crítica vira uma ameaça. Isso ocorre porque estamos operando a partir do ego, essa casca frágil que precisa constantemente ser alimentada por elogios e aceitação. Mas essa não é a verdadeira fortaleza. A verdadeira força nasce quando decidimos olhar para dentro, identificar nossas inseguranças e aceitar que elas existem. Carl Jung dizia que a sombra, tudo aquilo que reprimimos ou negamos, só cresce quando ignorada. E quanto mais escondemos, mais o mundo se torna um espelho cruel, refletindo exatamente o que tentamos evitar. O caminho de fortalecimento começa com uma pergunta simples: quem dentro de mim está reagindo a isso? Quando você se sente atacado, pare e reflita. É o seu eu verdadeiro ou um ego machucado tentando sobreviver? Aceitar a sombra não significa se conformar com ela, mas encará-la de frente. É aí que entra o segundo exercício. Toda vez que uma crítica te machucar, escreva-a em um papel. Olhe para ela e pergunte: existe uma parte de mim que teme que isso seja verdade? A mágica começa nesse ponto, quando em vez de fugir, você decide abraçar essa ferida. Porque fugir da dor não a elimina, só a empurra para o inconsciente, onde ela continua comandando sua vida em silêncio. A aceitação é um ato revolucionário. Quando você reconhece suas inseguranças e escolhe trabalhá-las, as palavras dos outros perdem força. Como dizia Jung, o que você resiste, persiste. Então pare de lutar contra o que sente. Quando você aceita que não precisa da aprovação de ninguém para ser completo, você se torna livre. E liberdade emocional é a base da verdadeira autoconfiança. Existe um ponto de virada poderoso nesse processo: a individuação. Esse é o nome que Jung deu ao processo de se tornar você mesmo, além das máscaras sociais, das expectativas familiares e das pressões culturais. É a jornada de se desvincular da necessidade de agradar. Pergunte-se: se eu não me importasse com o que os outros pensam, como eu viveria minha vida? Quando a resposta vier, você vai perceber quantas escolhas foram feitas com base no medo da rejeição. O quarto exercício é justamente esse: imaginar sua vida sem o peso da opinião alheia. Não é sobre ser rebelde ou insensível, mas sobre viver com autenticidade. Porque toda vez que você tenta ser o que os outros esperam, você abandona uma parte essencial de si. E a verdadeira estabilidade emocional só nasce quando você se aceita por inteiro, com luz e sombra, com forças e falhas. Mas para viver essa autenticidade, é necessário presença. A mente, quando presa ao passado ou ansiosa pelo futuro, perde o controle do agora. E é no agora que a vida acontece. Presença plena é o que nos protege da influência destrutiva do mundo exterior. Quando você está consciente, percebe que o ataque de alguém diz mais sobre a dor dele do que sobre você. Jung dizia que os que ferem são os que estão feridos. Então, da próxima vez que alguém tentar te machucar, pare, observe e faça o sexto exercício. Em vez de reagir, questione-se:
Esse ataque vem da dor dele ou tem mesmo a ver comigo? Você vai notar que quando não toma nada como pessoal, se torna inatingível. Você ganha um tipo de imunidade emocional. E aí, pela primeira vez, você entende o que é ser verdadeiramente forte. Não reagir, mas compreender. Para encerrar, essa jornada propõe um compromisso com você mesmo. Escreva nos comentários: escolho minha paz acima de tudo. Isso é mais que uma frase. É uma declaração de libertação. Você não precisa mais ser controlado pelo medo da crítica, pela necessidade de aceitação ou pelas feridas do passado. Agora quero saber, qual parte dessa reflexão mais tocou você? Qual exercício você vai colocar em prática? Compartilhe nos comentários e inspire outros a fazerem o mesmo. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo na aplicação desses princípios no cotidiano e descobrir como a psicologia profunda de Jung pode nos transformar por completo. Porque blindar sua alma não é sobre se fechar ao mundo, é sobre se abrir para si mesmo e finalmente ser inteiro. João vivia preso em um ciclo invisível de ansiedade e autossabotagem. No trabalho, qualquer crítica de seu chefe soava como uma acusação direta à sua competência, mesmo que ele estivesse se esforçando ao máximo. Em casa, sua parceira Carolina também parecia se afastar emocionalmente, percebendo algo estranho nele que ele mesmo não sabia explicar. No fundo, João era dominado pelas opiniões externas e não conseguia enxergar que o verdadeiro conflito estava dentro de si. Ao encontrar um livro de Carl Jung por acaso, começou a enxergar a origem de suas dores, sua própria sombra emocional. As palavras dos outros só doíam tanto porque tocavam feridas internas que ele nunca havia olhado de frente. Ao invés de continuar se afundando em reações automáticas, João decidiu experimentar algo novo. Observar suas emoções antes de reagir. Com isso, percebeu que a verdadeira liberdade vinha do espaço entre o estímulo e a resposta, o espaço onde reside o poder pessoal. Suas interações mudaram, não porque o mundo ao seu redor mudou, mas porque ele mudou por dentro. Ele parou de buscar validação externa e passou a responder com serenidade. Isso confundiu até os colegas, mas deu a ele uma paz que nunca havia experimentado antes. João entendeu que o verdadeiro controle da vida começa quando paramos de dar tanto peso ao que vem de fora e começamos a cuidar daquilo que está dentro. A jornada de João simboliza uma das maiores conquistas humanas: a liberdade emocional. No início, ele vivia preso à necessidade de aprovação dos outros, deixando que sua autoestima oscilasse conforme opiniões alheias. Essa dependência emocional, segundo os ensinamentos de Carl Jung, é comum a todos nós, pois somos condicionados desde a infância a buscar reconhecimento externo, em vez de autoconhecimento. João era o reflexo disso. Cada crítica, cada gesto, cada silêncio alheio o abalava profundamente. Mas ao tomar consciência de suas emoções e encarar suas sombras internas, ele deu o primeiro passo rumo à transformação. Entendeu que ninguém tem o poder de feri-lo sem seu consentimento. E foi aí que descobriu o que Jung chamava de verdadeira liberdade. Quando o poder interno supera as pressões externas. Ao parar de reagir impulsivamente e passar a observar suas emoções, com lucidez, João começou a retomar o controle de sua vida. Ele aprendeu a ressignificar críticas, a viver o presente com mais presença e a não se deixar aprisionar pelas expectativas dos outros. A chave de sua mudança foi o processo de individuação, descrito por Jung como a jornada de se tornar quem realmente somos. João deixou de ser um escravo da validação e se transformou em alguém inteiro, capaz de encontrar paz, mesmo em meio ao caos. Sua história é um convite para todos que desejam romper com padrões emocionais destrutivos. Olhe para dentro, confronte suas sombras e se liberte da necessidade de agradar. Porque a verdadeira força está naquilo que você é, não no que os outros esperam que você seja.
A verdadeira força não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em como escolhemos responder a ele. A jornada de João representa o dilema interno de muitos de nós. Nos tornamos reféns da opinião dos outros. Reagimos impulsivamente a críticas ou elogios e acabamos moldando nosso valor com base em fatores externos. No entanto, a transformação começa quando escolhemos nos reconectar com nossa essência. João descobriu, por meio das ideias de Carl Jung, que a chave para sua mudança estava em reconhecer sua sombra, aquelas partes não aceitas de si mesmo que projetava no mundo. Quando passou a enxergar que o incômodo externo refletia conflitos internos, algo poderoso aconteceu. Ele começou a recuperar o controle sobre suas emoções. A crítica deixou de ser um ataque e se tornou um espelho. O elogio deixou de inflar seu ego, e a rejeição já não definia seu valor. A virada aconteceu no momento em que ele parou de lutar contra suas sombras e começou a acolhê-las. Ao longo de sua jornada, João aprendeu que a paz verdadeira é construída por dentro. Ele se libertou da escravidão emocional ao perceber que as palavras e atitudes dos outros falam mais sobre eles do que sobre ele próprio. As críticas, antes ameaçadoras, se tornaram ferramentas de autoconhecimento. A ansiedade, que antes dominava seus dias, foi dissolvida pela prática de viver no agora. E mesmo diante de perdas e mudanças inesperadas, como a demissão de seu emprego, João optou por aceitar a realidade e buscar crescimento. Jung dizia: "O que você resiste, persiste." João provou isso ao entender que resistir à dor, ao erro ou à mudança só fortalece o sofrimento. No fim, o maior aprendizado foi que a paz não vem do reconhecimento alheio, mas da coragem de olhar para dentro e escolher quem queremos ser, independente do que o mundo diga. E se você chegou até aqui, comente: "Escolho minha paz acima da validação externa." Você está vivendo conforme sua verdade interior ou apenas interpretando um papel que outros escreveram para você? A cada decisão, a cada silêncio, você se aproxima ou se afasta do seu eu mais autêntico. Se há algo em sua vida que vibra fora da sua essência, é hora de realinhar. A proposta de Carl Jung não é transformar o mundo ao seu redor, mas redesenhar a forma como você o enxerga. Quando você entende os gatilhos emocionais que te desequilibram, passa a dominar suas reações, corta a dependência da aprovação alheia e encara a realidade com aceitação plena. E nesse estado, você se torna inabalável. Agora reflita: qual prática simples pode alterar profundamente sua forma de viver? Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, comente aqui embaixo: "Eu escolho a paz." E se prepare, porque no próximo bloco vamos descer ainda mais fundo na prática desses ensinamentos. Como aplicá-los no dia a dia e ativar a versão mais poderosa de quem você já é. Já falamos sobre como fortalecer sua resiliência emocional e se blindar contra o caos externo. Mas agora é o momento de ir além. A teoria nos dá direção, mas é na prática que a transformação acontece. Vamos entrar em exercícios avançados, inspirados na psicologia profunda de Jung, para moldar uma mente inquebrável e um espírito centrado. O primeiro deles é: rompa com padrões emocionais repetitivos. Jung nos alertava: tudo aquilo que ignoramos em nosso interior, mais cedo ou mais tarde, se manifesta lá fora, como se fosse um destino inevitável. Sabe aquele ciclo que parece se repetir na sua vida? Como entrar sempre nos mesmos tipos de relações ou reagir com impulsividade diante de críticas? Pergunte a si mesmo: que parte de mim está alimentando esse roteiro? Quando a situação se repetir, faça algo diferente. Se você sempre explode quando alguém te confronta, experimente o silêncio ou uma resposta serena. Ao mudar sua reação, você quebra o padrão e recupera o controle. Outro exercício poderoso: abrace seus defeitos antes que o mundo os use contra você. Segundo Jung, aquilo que escondemos de nós mesmos se transforma em corrente. Se você sente vergonha de um aspecto seu e tenta disfarçá-lo,
Qualquer um pode transformar isso em uma arma, mas ao aceitar quem você é por completo, você se torna inatingível. Quer colocar isso em prática? Liste tudo que você teme que os outros descubram sobre você. Depois pergunte: por que isso me envergonha? Encare sua sombra com coragem. Afirme para si mesmo: isso faz parte de mim e eu não preciso esconder. Imagine que alguém diga: você é muito introspectivo. Se isso ainda te incomoda, é porque há rejeição interna. Mas se você responde com serenidade: sim, eu gosto da minha quietude, a crítica perde o efeito. Quando você se aceita por inteiro, ninguém mais pode te diminuir. Vamos ao próximo. Transforme críticas em ferramenta, não em ferida. A maioria das pessoas encara críticas como ataques, mas Jung nos ensinava que só dói o que encontra uma ferida aberta. Da próxima vez que alguém te criticar, pause e observe como se estivesse analisando outra pessoa. Pergunte: existe alguma verdade nisso? Se sim, use a crítica como material de construção. Se não, simplesmente descarte. Responda com equilíbrio. Agradeço sua perspectiva. Imagine ouvir: você é irresponsável. Em vez de reagir, pergunte-se: isso reflete algo que eu preciso corrigir ou é apenas a visão limitada do outro? Ao deixar de levar tudo para o lado pessoal, você se torna invulnerável. Outro passo vital: reescreva sua narrativa interna. Jung dizia que as palavras moldam a realidade. Aquilo que você diz a si mesmo com frequência, sua mente interpreta como verdade absoluta. Se você repete "sou um fracasso" ou "não sou capaz", está programando sua realidade para corresponder a essas crenças. Que tal fazer um inventário do que você vem dizendo a si mesmo? Anote as frases negativas e pergunte: de onde vieram? Troque cada uma por uma declaração de poder. Nunca consigo nada, vira: estou evoluindo constantemente. Quando você altera o que diz para si, muda a forma como reage ao mundo. Sua mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um jardim fértil. Vamos além. Ignore o que está fora do seu alcance. Jung ensinava que o sofrimento nasce do desejo de controlar o incontrolável. Faça um exercício simples. Escreva tudo que te causa ansiedade. Depois, divida em duas categorias: o que você pode controlar e o que não pode. Decida com firmeza focar apenas no que está ao seu alcance. Você não pode controlar a opinião dos outros, mas pode controlar como reage a elas. Não pode mudar o passado, mas pode escolher o que aprender com ele. Quando você solta o peso do que não depende de você, sua energia volta ao seu centro. A paz não é a ausência de problemas, mas a decisão consciente de não se deixar abalar por aquilo que está fora do seu raio de ação. E aqui vai um dos exercícios mais libertadores. Abandone a obsessão por aprovação. A maioria vive presa ao medo da rejeição, mas Jung afirmava: a liberdade verdadeira nasce quando paramos de nos importar com o julgamento alheio. Pense agora em algo que você evita fazer por medo da crítica. Talvez gravar um vídeo, falar em público ou expressar sua opinião. Faça mesmo assim. Observe como o medo perde a força quando você o enfrenta. Se alguém rir, não importa. A maioria está tão ocupada se preocupando com seus próprios erros que mal nota os nossos. Quando você entende que a opinião dos outros é apenas uma projeção das dores deles, você se liberta da prisão invisível que te impedia de voar. Por fim, aprenda a viver sem expectativas rígidas. Jung dizia que o sofrimento nasce quando a realidade não corresponde ao que esperávamos. Ao invés de resistir, aceite. A vida não é sobre controlar tudo, mas sobre fluir com sabedoria. Quando algo não sai como planejado, em vez de se perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte: o que posso aprender com isso? Imagine que alguém falha contigo. Não te entrega aquilo que você esperava. Ao invés de sofrer, aceite que as pessoas só dão o que têm. Diga a si mesmo: essa é a realidade, e eu escolho aprender com ela.
Quando você solta as expectativas, acolhe a vida como ela é, não como você gostaria que fosse. E é nesse espaço de aceitação que a verdadeira força interior floresce.